noite, meus queridos. Mais uma aula especial para vocês e hoje a aula é sobre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Não se assusta com o nome, que é um tema bem gostoso, bem simples, bem fácil para se resolver. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês que tem uma questão de fração que ficou para tarefa para vocês, que é uma questão da avó. Eu não me lembro agora, avó, quem que é, se é a questão 42, não me lembro. Aquela questão que eles não têm solução. O que aconteceu? Aquela questão eu tirei da internet, só que faltou. O que é o erro do problema? O erro do problema é que faltou a fração da primeira pessoa, ok? Deu uma fração do restante, mas não deu qual era a fração da primeira. A resposta está lá, 18 inteiros e 6 sétimos. Queridos, essa questão não dá para resolver, eu até tentei fazer o processo inverso para saber qual era a fração da primeira pessoa, mas é muitas possibilidades, então eu prefiro que vocês anulem aquela questão, não tente fazer, porque ela não tem solução. Fechou? Bom, recado dado, vamos começar a nossa aula de média. Bom, meus queridos, antes de mais nada, quando eu falo média, vamos dar uns exemplos primeiro aqui, ó. Quando se fala em média, por exemplo, eu falo assim, olha, qual é a média dos números 2, 4 e 6? Qual é a média dos números 0, 2, 4 e 6? Pronto. A média vai ser o que, queridos? É a soma desses quatro no mesmo que é zero, ó. 0 mais 2, mais 4, mais 6, tudo isso dividido por 4. Então, eu posso falar que dá 12 dividido por 4, a média é 3. Então, eu posso falar que a média desses quatro números é igual a 3. Qual é o detalhe principal que eu quero falar nessa noite? Toda vez que ele te dá a média, se ele te dá os números como ele deu aqui, ó, 0, 2, 4 e 6, você vai somar os números e vai dividir pela quantidade somada, chega no resultado 3. Mas tem problema que ele já vai te dar a média direta, ele vai falar, olha, a média de 4 números é 3. Quando ele já te der a média direta, a única coisa que você vai fazer é o quê? Se ele deu a média, você vai gerar a soma. O que é a soma? É o resultado 3 vezes 4 números. Olha lá, você encontra de fato o número 12. Essa é a regra principal. Se eu dei a média, eu gero soma. Se eu dei os números, eu somo os números e divido pela quantidade, independente de quem seja esse número. Se ele é zero, se ele é positivo, se ele é negativo. Eu tenho que somar tudo e dividir pela quantidade. Fechou? São só dois casos de média, quer dizer, esse foi o primeiro, que a gente chama de simples. A ponderada, que eu não quero que vocês fiquem pensando em ponderada, pense em média, é quando você tem, toda vez que você tem valor e quantidade, valor está relacionado, por exemplo, vou mudar aqui, ó. Toda vez que tiver valor e quantidade, que geralmente na escola foi dado muito para nós como nota e peso. Ah, professor, então peso é a quantidade? Exatamente isso. Nota é um valor? É exatamente isso. Então, quando ele pedir a média de algo que foi dado, valor ou nota, quantidade ou peso, antes de fazer qualquer coisa, o primeiro passo é... escrever primeiro passo mais bonitinho aqui. O primeiro passo é multiplicar. Primeiro passo é multiplicar. Fechou? Tranquilo assim. Perfeito? Então, olha só como pega muita gente. Ele fala assim, olha, uma bombonière, eu tenho duas bombonières, vamos dar um exemplo aqui, ó. A bombonière A tem 40 bombons
vendido a R$3 cada um. A Bomboniere B tem 20 bombons, que é vendida a R$4 cada um. O dono do estabelecimento, que no caso é o seu patrão, ele deseja agora não mais ter duas Bomboniere. Ele fala, olha, mistura todos os bombons, mistura o bombom A com o bombom B, é isso que eu quero. E o preço de venda vai ser a média. Pronto. O preço de venda vai ser a média. É isso que ele diz para você. É essa ordem que ele estabelece, então, ok? O preço de venda vai ser a média. Os não avisados de plantão geralmente faz o quê? Ah, professor, vou pegar 3 mais 4 dá 7, que dividido por 2 dá 3,5. Não é isso. Se ele deu valor e quantidade, a primeira coisa que eu devo fazer é a multiplicação. Então, o que eu teria que fazer? Eu tenho 40 bombons a R$3, eu multiplico, aqui daria R$120, 20 bombons a R$4 e aqui daria R$80. Agora, queridos, eu vou somar 120 com 80, dá 200, e eu vou dividir por essa quantidade somada que deu 60, ok? Então já aproveitou o gancho ali, logo a média, fazer continuar de vermelho, a média será igual a 200 dividido por 60. Simplificando vai ficar 10 sobre 3, olha lá, a média vai ser de 3,33. Então cada bombom não vai ser 3,50, como muitos acham, tá? Que é só pegar 3 mais 4, 7 por 2, 3,5. Não, se eu dei valor e quantidade, primeiro passo multiplica, depois soma e divide pela quantidade somada. Falou, queridos? E divide pela quantidade somada. Por isso, 40 vezes 3 deu 120, 20 vezes 4 deu 80, somou, deu 200. A soma de 40 com 20 é 60, 200 por 60 dá 10 por 3, que dá 3,33. Fechou? É isso aí, muito lindo. Pronto, queridos, são apenas esses dois modos. E agora nós vamos resolver problemas de média que caíram em provas anteriores. Tem muitos problemas para ser resolvidos, muitos mesmo, um total de 34 problemas para essa noite. 34 problemas. Professor, será que vai dar tempo, meu querido? Eu espero em Deus que sim. Fechou? Ok? Vamos lá. Vamos ver o que acontece nessa. A tabela apresenta algumas informações e o preço unitário. Considere o número total de latas compradas. Na média, cada lata saiu. Bom, ele quer a média. Aqui é quantidade. E aqui é valor. O que nós vamos fazer primeiro? Sempre multiplicar. Olha que lindo isso. 4,50. 2 vezes 1,95. 3,90. 3,20 vezes 5. 16. 2,80 vezes 2. 5,60. Se eu somar tudo, vamos lá. 6 com 9 dá 15, com 5, 20. Vão 2. E aí, 5 com 6, 11. 11 com 3, 14. 14 com 4, 18. Com 2, 20. Vão 2. 2 mais 1, 3. Deu exatamente R$30. Agora eu vou dividir 5 com 5, 10, com 2, 12. Então deu 30 por 12. Então qual vai ser a média? 30 dividido por 12, que vai dar 2,50. 2,50 que está na alternativa bola. Foi? Tranquilo, meus queridos? Tá aí, sem sombra de dúvida, uma questão bem legal, bem tranquila. O Flamengo faturou, em média, 2,4 milhões por jogo, com preço médio no ingresso de R$48.
O público médio, bom, queridos, isso aqui você vai pegar, se ele quer o público médio, você vai pegar o quê? Faturou quanto? 2,4 milhões. 2,4 milhões vai ser 2 milhões e 400 mil, tudo isso dividido por 48. Bom, o que você pode fazer aqui? O desdobramento. Vamos colocar lá, ó, 2 milhões e 400 mil, ó. E faz o desdobramento, queridos. 24 vezes 2, porque você vai cortar esse 24 com esse 24, vai ficar 1, ó. Então vai ficar 100 mil dividido por 2, que dá 50 mil, que está na alternativa C. Fechou? Essa ideia do desdobramento te ajuda demais a matar o problema. Fechou a ideia, queridos? Muito lindo isso. Vamos ser felizes. O gráfico apresenta as notas de um aluno de matemática e química. Matemática e química. Nos 3 quadrimestres. Matemática está de preto e química está de cinza, ok? A média de matemática, a média das notas de matemática desse aluno corresponde das notas de química. Olha lá, corresponde significa em relação, matemática em relação à química. Então vamos lá, matemática é de preto, então vamos fazer aqui um círculozinho, ó, 5, com 6, 11, com 4, 15. Então a média de matemática vai ser 15, dividido por 3, a média é 5. Ciências, vamos pôr de vermelho, ó. 4,5, 3,5 deu 8, com 4, 12. Então, ciências não, química. Então, química vai ser 12 dividido por 3, que dá 4, ok? Mas olha que lindo isso, queridos, eu estou arrepiado. O que matemática é em relação à química? Quando é em relação à química, representa 100%. Se é em relação à química, química é 100%. O que é a matemática? Então, fazendo a conta, 500 dividido por 4, que vai dar 125%. E 125% está na alternativa B. Fechou? Tranquilo, meus queridos? Tomar uma aguinha, uma delícia. A média aritmética das idades de Marcelo e Débora é 45. Débora é 6 anos mais nova que Marcelo. Vamos lá. Débora, X. Marcelo, se Débora é 6 anos mais nova, Marcelo é 6 anos mais velho. Pronto. A média, olha só que lindo. A média deles dois é 45. O que eu aprendi? Quando eu tenho média, eu gero soma. A soma desses dois vai dar 90. Ok? Então, se a soma dos dois é 90, agora eu vou falar aqui a soma dos dois aqui, ó. X mais X, 2x mais 6, igual a 90. Portanto, meus queridos, 2x é 90 menos 6, 2x é 84, 84 dividido por 2, 42. 42 é a idade da Débora, ó, que é X. Ele quer saber a idade do Marcelo. Marcelo é X mais 6, 42 com 6, 48. Então, a idade do Marcelo é de 48 anos. Legal, queridos? Tranquilo até aí? Muito lindo. Um grupo é composto por 27 pessoas, sabendo que a média das idades das mulheres desse grupo é 26 anos. Então, vamos lá. A média das mulheres é 26. Um grupo é composto por 27 pessoas, aqui. A média das idades dos homens, então vamos colocar aqui, ó, de verde, ó. A média dos homens, 28. Tá aqui. E que a soma das idades de todas as mulheres é igual à soma das idades de todos os homens. É correto afirmar que o número de homens pessoal, a soma, então vem para mim, qual é a quantidade de mulheres? Eu vou dizer o seguinte, a média das mulheres é 26, fechou.
Vamos colocar aqui um rascunho que a quantidade de mulheres chama de QM. Vamos apagar aqui para ficar bonitinho, ó. Isso, ó. Vamos colocar que a quantidade de mulheres é X. Logo, a quantidade de homens, você não vai, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, você não vai colocar Y, ok? Quantidade de homens, se o total são 27, tá aqui, ó, você vai falar que homens vai ser 27 menos X. Pronto. Ok? Ou você poderia colocar homem X, mulher 27 menos X, sem problema nenhum. Fechou? Isso não vai mudar. Bom, a média, quando eu tenho média eu gero soma. Muito bom. A média das mulheres é 26. A média de quantas mulheres? Ah, professor, então vamos para a resolução aqui, ó. Vou fazer de preto. Quantas mulheres eu tenho? Mulheres eu tenho sim. Então a média de X é 26. Quer dizer que a soma das mulheres vai ser 26 vezes X. Se a média dos homens, vamos apagar aqui também, ó. Aqui, ó. Se a média dos homens, então isso aqui nós vamos usar e é extremamente importante, ó. Soma, isso aqui é a soma de quem? Das mulheres. A soma dos homens, queridos, a soma dos homens, se a média dos homens, tá aqui, ó, se a média dos homens é 28 e a quantidade de homens é 27 menos X, essa é a quantidade de homens, então a média é 28. Como é que eu gero a soma dos homens? A soma dos homens vai ser 28 vezes 27 menos X. Pronto, essa é a soma dos homens. Fechou? Pronto. Ele diz, queridos, que a soma das idades de todas as mulheres é igual à soma das idades de todos os homens. Então, pronto, você vai igualar as duas. Professor, eu posso fazer antes de mais nada aqui a distributiva? Deve, ó, 28 vezes 27, 28 vezes 27 menos 28x. Ok, meus queridos? 28 vezes 27. 28 vezes 27. 28 vezes 2 dá 560. 560 com mais 56. Ok, ó. Professor, como é que você faz essa conta? Deixa eu mostrar essa conta se fosse normal, né, ó. Se fosse normal seria 28, que você faz, vezes 27. Olha lá. 56. 7 vezes 2, 14. 5, 19. Mais 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Perfeito, queridos? Até aí estou fazendo a conta do quê? A conta comum. A conta do que realmente acontece nos números. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Esse e esse. Pronto. Somando aqui vai dar o quê? Ó, somando aqui vai dar 6, 15 e 7. 756 menos 28x. Essa é a soma dos homens. Ok? Exatamente isso, ó. Como é que era a outra conta que você estava fazendo, professor? Vou fazer aqui também, ó, só para você entender. Essa eu vou apagar que você já sabe, ok? Ó. A outra, eu gosto de fazer assim, ó. Ó, 28 vezes 27. Eu penso assim, ó. 2 vezes 2 dá 4. 400. 8 vezes 7, 56. 456. Agora eu penso, ó. 2 vezes 7, 14. 8 com 2, 16. 14 com 16, dá o quê? Dá 30. Não dá 30, queridos, ó? Olha lá. 756. Ok? Isso aqui, uma outra oportunidade, nós podemos falar. É rapidinho de fazer a conta, sem sombra de dúvida. Fechou, meu querido? Outra técnica também bem legal, essa aqui, ó. 28 vezes 27. Ó que bonito isso. O que passou do 20 é 8. O que passou do 20 é 7. Olha lá, 28 mais 7, 35. 35 vezes 2, olha lá, 700. 700 mais 8 vezes 7, 56. Olha lá, 756. Ou seja, 3 maneiras diferentes de mostrar essa multiplicação. Mas foi só para mostrar, tem vários modos, você pode usar a técnica que você quiser.
ok? Não é o objetivo da aula de hoje, é só para te explicar que existem outras coisas. Como ele diz que as somas são iguais, então eu vou pegar lá, ó, a soma das mulheres é igual à soma dos homens. Qual é a soma das mulheres? 26x. Então vem para mim aqui, ó. 26x vai ser igual à soma dos homens, 756 menos 28x. O que eu faço, professor? Eu pego esse menos 28 e passo para a esquerda. Então vai ficar 26x mais 28x, que é igual a 756. Bom, 26 com 28 dá 54x, que é igual a 756. 756 dividido por 54. Dá para simplificar? 7 com 5 dá 12, dá para simplificar em cima e embaixo por 9. Olha que bonito isso. Dividir por 756 por 9, aqui dá 84, 54 por 9 dá 6. E aqui ainda você pode melhorar a situação, ok? Ó, se aqui é 6, você pode falar que é 3 vezes 2, e aqui vai ser 3 vezes 28. Simplificando, você encontra 14. Professor, se eu quiser fazer a divisão, eu só estou te ensinando que tudo aquilo que nós vimos lá no começo do curso é totalmente usável. Você fica à vontade para usar, tá bom? Então chegamos no número 14. 14, queridos, cuidado, 14 é x, que é o número de quê, ó? Mulheres, ó. E ele quer saber o número de homens. O número de homens, nós tínhamos falado, a quantidade de homens era 27 menos x. Então, a quantidade de homens, 27 menos 14, que dá 13. E 13 está na alternativa bola. Foi tranquilo, meus queridos? Tá aí uma questão muito gostosa para você treinar. Exercício número 6. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de unidades vendidas de um produto em 5 dias. Segunda-feira, sabendo que o número de unidades vendidas na segunda foi a metade da média das unidades vendidas nesses 5 dias. Bom, a média desses 5 dias, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu somar isso aqui, ó, do jeito que eu achar melhor, ó, 15 com 25 dá 40, 40 com 28, 68, 68 com 13, 81. Então vai ficar, a média vai ser a soma, que é 81 mais x dividido por 5. Ok? Ó, então, de novo, ó, 25 com 15, 40, 68, 81 mais x. Então, 81 mais x dividido por 5, que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são 5 dias, 1, 2, 3, 4, 5, é a média. Fechou? Para aí. Sabendo que o número de unidades vendidas na segunda-feira foi igual a metade da média. Segunda-feira foi a metade da média. Queridos, metade da média é igual a segunda-feira. Ele está falando assim, ó. Vamos colocar aqui, isso aqui é a nossa média. Ele fala que a metade da média é igual a segunda-feira, que é x. Então, a média, se eu multiplicar em cruz, eu vou falar que a média é quanto? 2x. Perfeito? Agora eu vou igualar, no lugar do m, eu vou colocar quem? Ó, professor, então no lugar do m você vai colocar, ó, 2x é igual a x mais 81 dividido por 5. Multiplicando em cruz, queridos, vai ficar 2 vezes 5, 10x, que é igual a x mais 81. Passa o x para a esquerda, 10x menos x é igual a 81, 10x menos x dá 9x, que é igual a 81, x é igual, vou fazer um pouquinho mais para baixo, 81, x é igual a 81 sobre 9, que dá 9. Aí ele pergunta, então a média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias foi bom? A média foi de quanto? Volta aqui, ó, 81 mais x sobre 5.
81 mais x sobre 5. Então, a média vai ser 81 mais 9 sobre 5. 90 sobre 5, que dá 18. Fechou? Queridos, agora, se fosse você, eu não usaria por aqui para achar, né? No caso da média. Nós achamos voltando na primeira, mas você poderia ser esperto aqui, ao fazer até de vermelho, você poderia jogar nessa aqui, ó, que a média é o quê? É o dobro de x, que é 9, que dá o 18 direto, ó. Tá vendo? Você poderia achar a média por aqui, ou fazer tudo essa conta para chegar a 18, mas eu acho que essa aqui de cima é bem mais fácil, que está na alternativa B. Fechou? Tranquilo, meus queridos? Bom, você viu que nós estamos usando somente esses dois casos, não tem mais. Vamos entender aqui o que vai acontecer, ó. Deixa eu arrumar isso. A tabela apresenta o número de litros de leite comprado por uma pessoa. Ficou dúvida? Coloca para nós que nós tiramos suas dúvidas, ok, queridos? Considerando o número total de litros de leite comprados, na média cada litro saiu por... Bom, eu tenho quantidade e tenho valor. O que eu tenho que fazer? Multiplicar. Fechou? Eu vou dar um espacinho aqui, porque eu vou aproveitar esse gancho aqui. Já vou fazer a conta, para não ficar tudo embolado. Já vou fazer separadinho aqui, ó. 2,40 vezes 5, ele dá 12. 4,60 vezes 2 dá 9,20. Vamos igualar aqui para depois fazer a continha. 7,30 vezes 2 dá 14,60. E aqui dá 1 só, dá 5,70. Bom, somando aqui vai dar 0. 7 com 6, 13, com 2, 15. Vai 1. 2 com 1 dá 3. 3 com 9 dá 12. Com 4, 16. Com 5, 21. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 41 e 50. Fechou? A soma aqui, 5, 7, 9, 10. Então, a média vai ser 41 e 50 dividido por 10. Dividir por 10 vai dar uma casa para a esquerda, que dá quanto? 4 e 15, que está na alternativa A. Foi tranquilo, meus queridos? Sem dúvida? Tranquilo, professor? Sem nenhuma novidade. Beleza pura. O gráfico apresenta algumas informações durante 5 dias de uma semana. Sabe que nesses 5 dias, a média diária do produto A foi igual à média diária de unidades vendidas do produto B. A média diária das unidades vendidas do produto A foi igual à média diária de unidades vendidas do produto B. Considerando apenas o número de unidades vendidas dos dois produtos na sexta-feira, bom, primeiro, antes disso, vamos tirar as informações do gráfico. Vamos tirar as informações do gráfico, meus queridos. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó, segunda. Fazer diferente. Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Pronto, ó. Vamos colocar aqui, ó, produto A, produto B, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Perfeito? Produto A é o que está de preto. 5, olha lá, 4, 6, 8 e X. Então, olha lá. 5, 4, 6, 8 e X. E do B? 5, 10, 5, 7 e 13. Foi? Tranquilo? Bom, agora sim, nós temos de A e de B e vamos analisar. Sabendo que a média diária de unidade vendida do produto A foi igual à média diária de unidades vendidas do produto B. A média diária. Então, a média de A aqui, ó. O que vai ser a média de A? Vamos fazer aqui, ó. Vamos somar a média de A. Soma vai dar o quê? 5 com 4, 9, com 6, 15, com 8, 23. Então, a soma vai dar X mais 23. Isso de A. A soma de B dá 13 com 7, 20, 25, 35, 40. Beleza.
Beleza pura. Fechou? Então, queridos, se ele diz que a média do produto A foi igual à média do produto B, média de A é igual à média de B, a média vai ser a soma de A. Ok? Ó, é a soma de A vezes a quantidade. Então, veja bem, a média é a soma. Vou colocar aqui, mas não precisava, vezes a quantidade. A quantidade é o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Que é igual a média, porque nós já falamos que média, quando eu dá dado a média é a soma dividido pela quantidade. Ok? A média é a soma dividido pela quantidade. Vamos voltar aqui. Se eu tenho a média, eu gero soma. Certo? Então, a média é a soma dividido pela quantidade. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Eu ia colocar dois pontos aqui, prefiro fazer assim, ó. Isso, ó. Vamos apagar aqui, ó. Isso. Média é sempre a soma, ó. Soma. A quantidade é 5. Vocês vão entender porque que eu estou colocando aqui. E a de B é 40 dividido por 5. Só que em vez de eu multiplicar em cruz, como é uma igualdade, eu vou cortar esse 5 com esse 5. Então, não ia afetar em nada, ó. Quando afetaria se a quantidade fosse diferente, mas os dois têm 5 dias, fechou? Então tá, muito lindo, tudo maravilhoso. Então eu posso falar que x mais 23 é igual a 40. X é igual a 40 menos 23, que dá 17. Achamos o nosso x, que é 17. Não precisava fazer essa conta. Se os dois são iguais, é óbvio. É óbvio. Só estou querendo mostrar, ó. Isso porque as duas têm a mesma quantidade, tá bom? É óbvio que aqui seria 17. Eu quis mostrar aqui para vocês, mas não precisava, fechou? Professor, vamos continuar. Considerando apenas o número de unidades vendidas dos dois produtos na sexta-feira. Por que eu tive que fazer tudo isso, queridos? Para mostrar para vocês. Mas na sexta-feira, é exatamente o X que eu encontrei que vale quanto? 17. Então ele fala, considerando apenas o número de unidades vendidas de dois na sexta, é correto afirmar que nesse dia, na média, o número de unidades vendidas de cada produto foi 17, ó. Tá aqui, resposta do problema, sem sombra de dúvida. Tá bom, queridos? Vamos voltar aqui, ó, só para a gente recapitular um detalhe, ó. Considerando apenas o número de dias de unidades vendidas dos dois produtos na sexta, é correto afirmar que nesse... Opa, vamos voltar aqui, tem uma pergunta aqui. Epa, não é isso aqui não, volta. Isso. Considerando apenas o número de unidades vendidas dos dois produtos, dos dois, ó. Dos dois produtos. O A vendeu, olha só. O A vendeu 17... O A vendeu 17 e o B vendeu 13. A média é a soma dos dois, ó. Dividido pela quantidade. Então, vai ser 30 por 2. A média foi de quanto? Foi 15. Ele quer dos dois. Então, a média foi 15. Alternativa B. Se ele quisesse saber quem é X, seria 17. Mas ele quer a média. Ok? Portanto, 15. Fechou? Tranquilo, meus queridos? Vamos lá. Vamos descer esse aqui. A tabela mostra algumas informações sobre o número de alunos que saíram do colégio durante o período de aulas. Segunda-feira, 1, 3, 5, 2, interrogação. Considerando os 5 dias da semana, na média saíram 4 por dia. Bom. Média nesses 5 dias foi 4. Se eu tenho média, eu gero soma. Quem é a soma? 4 vezes 5, que dá 20. Fechou? Olha só que lindo isso, querido. Soma o que eu já conheço. 1 com 3, 4. 4 com 5, 9. 9 com 2. Os conhecidos dá 11. Quer dizer, quanto que está faltando para chegar a 20? Então, essa interrogação só pode ser 20 menos 11, 9. Resposta do problema, alternativa B. Fechou? Tranquilo? A tabela mostra algumas informações sobre o número de horas extras
mensais feitas por Marcos no primeiro semestre de 2019. Nesses 6 meses, Marcos trabalhou em média 7 horas por mês. Então, peraí, a média dos últimos 6 meses foram 7. Então, a soma desses 6 meses vai ser 7 vezes 6, 42 horas. Fechou? Paro por aqui por enquanto. Sendo que o número de horas extras trabalhadas em abril foi o dobro do número de horas extras trabalhadas em janeiro. Abril foi o dobro de janeiro, está aqui na tabela. A média mensal do número de horas extras do segundo trimestre superou a média mensal do número de horas extras do primeiro trimestre em... Olha só, queridos, antes vamos descobrir uma coisa aqui, ó. Vamos descobrir quem é esse X. Entenda bem isso, ó, meus queridos. Se eu somar esse semestre todo, eu tenho 6 com mais 8, 14, 14 com mais 9, 23, com 7, 30. Pronto. Então, eu tenho 6 com 8, 14, 14 com 9, 23, com 7, 30, mais x mais 2x, 3x. Essa é a minha soma. Só que a soma é exatamente igual a essa. Então, você pode igualar, falar que 3x mais 30 é igual a 42. Portanto, 3x é igual a 42 menos 30. 3x é igual a 12. 12 dividido por 3, x vale 4. Ok? Então, o primeiro trimestre, vamos lá, ó, o primeiro trimestre, que vai de janeiro a março, então, vamos colocar aqui de vermelho, ó, primeiro trimestre, vai ser x mais 6 mais 8, x mais 6 mais 8. Só que nós acabamos de achar que o nosso x, ele vale 4. 4 mais 6, 10, com 8, 18. Significa que ele trabalhou no primeiro trimestre 18 horas. No segundo trimestre, queridos, que é de abril a junho, é 2x, quer dizer, se é 8, esse 2x vai valer quanto? Vai ser 2 vezes 4, 8, assim como esse x aqui, ó, valeu 4. Por isso, 4 com 6, 10, com 8, 18. Então, vamos lá. 8 com 9, 17. 17 com 7, 24. Então, o segundo trimestre foi exatamente 24. 24 por quê, professor? Porque está aqui, ó, o segundo trimestre começa em abril, 2 vezes 4 dá 8, 8 com 9, 17, 17 com 7, 24. Pronto. Achamos 2 trimestres. Aí vem a pergunta. A média do número de horas extras do segundo trimestre superou do segundo trimestre, foram 24. Então, superar é ter a mais, é só fazer a diferença. Em 6 horas. E 6 horas... Opa! A média mensal do número de horas extras do segundo trimestre, aqui, queridos, ó, volta aqui. Vai dar 2 horas. Por quê? Deixa eu até, não vou fazer assim, ó, aqui é a quantidade de soma, né, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ok, ó. Ele fala em média, superou a média, aqui é a soma, ó. Isso que a gente fez foi soma. Então, no primeiro trimestre aqui, ó, a média do primeiro trimestre, chama de média de primeiro aqui, ó, vai ser 18 dividido por 3. A média deu 6. Ok? Aqui, a média do segundo trimestre vai ser 24 dividido por 3, que dá 8. Fechou? Agora sim, a média do segundo trimestre supera, aí ó, aquela hora, ó, 8 menos 6, 2. Seria 6 se ele quisesse saber o que superava em soma e não em média. Em média dá 2 horas, alternativa A. Fechou? Tranquilo, meus queridos? Muito boa essa questão. Bom, o gráfico construído com base em dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia apresenta informações sobre a taxa de mortalidade infantil.
A média aritmética simples das taxas de mortalidade infantil apresentadas no gráfico é igual a... Bom, o gráfico diz que em 2013, cuidado com a informação, ok? Ó, óbitos por 1.000 nascidos vivos, essa é a relação, fechou? Olha lá, e ele quer tudo por 1.000 nascidos vivos. Em 2013, nasceu 15,69. A média aritmética das taxas de mortalidade apresentadas no gráfico. Bom, então eu tenho em 2013 15,69. Eu tenho em 2014 12,55. Eu tenho em 2015 11,61. Eu tenho em 2016 9,31 e 2017 9,08. Se eu somar, dá 9 com 5, 14, 15, 16, 16 com 8, 24. Vou colocar aqui. 2 com 6, 8 com 5, 13, 13 com 6, 19, 19 com 3, 22. 2 com 5, 7, com 2, 9, com 1, 10. 10 com 9, 19. 19 com 9, 28. 2, 3, 4, 5. 58 e 24. Então, a média vai ser 58 e 24 dividido por quem? 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. Dividir por 5 é o mesmo que dobrar. Eu vou dobrar todo esse número aqui. Dobrando esse número tem que dar 8. Olha só que lindo, queridos. Dobrar esse número, 4 vai ter que dar 8. Só tem uma alternativa, que é a alternativa C. Vamos ver se é mesmo? Dobrar o 4 dá 8. Dobrar o 2 dá 4. Dobrar o 8 dá 16. Foi 1. Dobrar o 5 dá 10, que 1, 11. Exatamente isso. Então, estava aqui, anda uma casa. Olha lá, queridos. Estava aqui, ó, com duas casas, anda uma, 11,648. A alternativa C. Mas só de você olhar, queridos, para o final e pela técnica você já resolveria a conta, não precisaria fazer a divisão. Fechou? Tranquilo? Bem legal isso aí, bem tranquilo. Vamos lá. A média dos salários de 23 funcionários de uma empresa é igual a 3.444. De 23 funcionários. A média de 23 funcionários é 3.444. Bom, então a soma desses 23 vai ser 3.444 vezes 23. 3.400, vou mudar aqui, pronto. 3.444 vezes 23 vai dar 12. 3, 4, 12, 1, 13. 3, 4, 12, 1, 13. 3, 3, 9, 1, 10. Mais 8, 8, 8 e 6, 2, 11, 1, 9, 12, 1, 9, 7. 79, a soma dos 23 vai ser 79,212. João e Maria, funcionários dessa empresa, recebem o mesmo valor de salário e ambos irão receber um aumento de 15%, o que fará a média dos salários aumentar para 3.471. Bom, garotos, olha só o que vai acontecer. De novo, João e Maria, funcionários dessa empresa, recebem o mesmo valor de salário e ambos irão receber um aumento de 15%. Ok? Perfeito. Que fará com que a média dos salários aumente em 3.471. Olha lá, o aumento que cada um receber. Você viu que eu não vou acabar usando isso aqui para nada, ele quer saber só do aumento. Bom, hoje, vamos colocar aqui hoje, cada um deles recebe, como está trabalhando porcentagem, vou falar que cada um deles, tanto o João quanto a Maria, ganha 100k. O João e a Maria. Ó. Hoje o João ganha 100 e a Maria ganha 100 também. Ok? Aí ele fala, ambos irão receber um aumento de 15%. Quer dizer, o do João vai para 115 e da Maria também vai para 115, ok?
o que fará a média dos salários aumentar em 3.471. Quer dizer, a média desses dois aqui, ó, somar e dividir por 2, a média vai ser de 100k mesmo. Por quê, professor? Porque eu pego 100 mais 100, 200. 200 dividido por 2 continua 100. Só que a média aqui, ó, que vai acontecer? 115 mais 115 dá 230. 230 dividido por 2 continua também 115. Quer dizer, como o salário é o mesmo, é chover no molhado. Só estou fazendo que se fosse salário diferente, você teria que fazer isso. Fechou? Então esse problema você poderia resolver já direto aqui, ó. Aí ele fala, o que fará a média aumentar em 3.471? Peraí, o que fez aumentar em 3.471 foi esse 15%, ó. Então você pode falar que 15k é o 3.471. Ah, professor, então na verdade o problema começa bem aqui, ó. Exato. Tudo aquilo eu fiz só para você entender, ó. Então vai ficar 3.471 dividido por 15. Dá para simplificar por 3, professor? Dá. Vamos fazer o desdobramento? 3 vezes 5 e aqui 11, 5, 7. Pronto, 1.157 com 3 aqui, ó. Tá? 3 vezes 1.157 dá esse final, dá 3.471. Eu corto 3 com 3, ficou 1.157 dividido por 5. Dividir por 5 novamente é dobrar, dobra esse número. O dobro de 7 é 14, vai 1. O dobro de 5 é 10, mais 1, 11, vai 1. O dobro de 1 é 2, mais 1, 3. O dobro de 1 é 2. 2.314. Anda uma casa. 231,40. Só que vocês vão perceber que aconteceu um probleminha aqui, ó. Nós achamos 231,40, ok? Ó. 231,40 seria o valor de K. Pergunta. O aumento que cada um receberá será de quanto? Qual foi de fato o aumento? Então, eu queria muito que vocês, a partir daqui, pensassem nesse problema, tá? Eu gostaria muito que vocês pensassem nesse problema. Por quê? Vamos refazer ele só para vocês entenderem que aqui eu fui só mostrando tudo que tinha. Aqui nós achamos uma relação. Mas agora eu vou fazer diferente. Vou começar de novo aqui, eu quero falar uns detalhes. A média do salário de 23 funcionários, então eu tenho 23 funcionários, e a média desses 23 funcionários é igual a 3.444. Essa é a média dos 23 funcionários. Ou seja, na média cada um ganha 3.444. João e Maria, funcionários dessa empresa, recebem o mesmo valor de salário e ambos irão receber um aumento de 15%. Ok? Então o salário deles estão aqui, ó. Tá aqui dentro o salário deles. Então você imagine, tá, ó. Ambos recebem o mesmo valor de salário e ambos irão receber um aumento de 15%. E com que fará que a média dos salários aumentar para 3.471. É agora que vem a charada, ó. Professor, a média desses 23 e ambos irão receber um aumento, o que fará a média dos salários, não dos dois, dos salários, ficar em 3.471. Olha que louco que vai ser isso. Presta bem atenção. Em vez de você multiplicar 23 vezes 3.444, fazer toda aquela conta, que não é o que eu quero que você faça, como as quantidades não mudaram, professor, a diferença, olha isso que lindo, queridos. A diferença vai ser 3.471 para 3.444, perfeito? Então 4 para 11 dá 7, 4 para 6 dá 2, 4 para 4 dá nada, então deu uma diferença de R$27. Essa diferença de R$27, ok? Multiplicada por quanto? Por 23, porque na verdade é a média da diferença que você vai fazer. Então a média dessa diferença, a média desses 23, vai gerar, a média dos 23 foi de R$27, ó, foi a média desses dois. Quer dizer que a soma desses 23
vai dar uma diferença de quanto? Ó, 27 vezes 23, ok? 27 vezes 23. 27 vezes 23, meu querido, dá 621. Então, eu posso dizer que essa soma dá 621. Professor, como é que você sabe que estava tão rápido assim? Se eu fosse fazer de forma normal, eu ia ter que fazer 3, 2, 6 e 2, 8, 2 vezes 7, 14, aí 1 dá 5, dá 1, dá 12, dá 6. De fato é verdade, porque aqui, ó, 7 com 3 é 10, eu posso usar essa técnica. Foi? Mas isso aqui é só um adendo. Vamos voltar aqui, porque eu quero mais que você foque. Mostrei para vocês o que seria o cara se perder no problema, e se ele quisesse continuar, ele chegaria, mas com o trabalhão todo. Ó, já estou aqui, que a soma deu 621. A soma do quê? Da diferença. Mas essa soma da diferença, somente duas pessoas tiveram. Então você vai falar, por exemplo, que o João, que o João e a Maria, o João e a Maria foi que tiveram esse aumento. Então, por que teve esse aumento de 621? Porque o João e a Maria tiveram 15% de aumento. Então, você pode falar o seguinte aqui, ó. 621 está porque teve um reajuste de 15%. Então, refere-se a 115%. A pergunta é, o que fará que o aumento que cada um receberá será de quanto? Quanto será isso em dinheiro? Olha só, como ele quer em dinheiro, eu ia calcular aqui o valor em porcentagem e tudo mais. Se você pegar aqui, 621 foi o aumento que deu, correto? Que é o de 15%. Como ele só quer isso, como são duas pessoas que tiveram esse aumento, você divide por 2, 310 e 50. Ok? Eu ia calcular ali que está na alternativa A. Ok? Professor, o que você ia fazer se ele quisesse saber qual foi o salário do João e a Maria antes do aumento? Você conseguiria fazer. Então, você pegaria, por exemplo, 621, não é o caso, tá? Ó, que representa os 115%, que era o 100. Se eu fizesse essa conta aqui, ó, e dividisse, eu encontraria o salário de cada um deles. Salário não, o aumento que cada um teve, ok? O aumento que cada um teve. Então, meus queridos, eu poderia vir aqui, né, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Se eu quisesse falar que 621, por exemplo, como foi o aumento, 621, 15%. Qual seria o 100%? Pronto. Aí, em vez de colocar o 115, já colocaria para achar o valor também. Faria essa conta, encontraria o valor final e tudo mais. Tá bom? Não é o que ele pediu. Em algum momento aqui, como tem mais de 30 problemas, ele pode solicitar isso. Se ele tivesse solicitado, você ia fazer isso que a gente acabou de falar. Não foi o que o problema pediu. Pediu apenas qual foi o aumento que cada um receberá. 310 e 50. Foi tranquilo, meus queridos? Vamos lá. Olha como ficou bem tranquilo e bem fácil. Tá vendo aí? Tive que mostrar para vocês qual é a perca de tempo que o cara tem, às vezes, se ele pensa errado. A média das idades de 4 pessoas... Olha lá, a média das idades de 4 pessoas é 29,5. Se eu tenho média, eu gero soma. 29,5 vezes 4. Então, aqui 29 vezes 29 dá 58, 59, 118. Pronto, a soma dá 118. Nessa família, o pai é 2 anos mais velho que a mãe. Pai, X mais 2 e mãe X, ó. Pai é 2 anos mais velho que a mãe. A média das idades dos dois filhos, então, se a média dos dois filhos é 12, a soma dos dois filhos vai ser 12 vezes 2, que vai dar 24, ok? Então, veja bem, olha só,
A soma das idades dos dois filhos é 24. Então acabou a graça. Eu posso falar o seguinte, a soma de todo mundo, tá aqui, ó. A soma de todo mundo é 118. Então eu posso falar que a idade do pai, mais o da mãe, mais dos dois filhos, tudo isso é igual a 118. A do pai é x mais 2. A da mãe é x. E a dos dois filhos, 24. Tudo isso, 118. X mais x, 2x. 118 menos 24 mais 2, 26. Muito bom. Então, queridos, entenda o seguinte. O que acontece aqui, ó. Vamos tirar aqui e tal, isso. Bom, então 2x é igual a 118 menos 26, vai dar exato, se fosse 18, daria 100. Então, vou ter que tirar mais 8, vai dar 92. Ok, meus queridos? 92. Portanto, professor, é isso mesmo? Vamos lá, 118 tira 26, dá 2. 8 menos 6 dá 2. E aqui, ó, olha que bonito isso. Empresta, fica 10, olha lá. 2 para 11, 9. Está realmente corretíssimo. Portanto, 92 dividido por 2, vamos dar uma afastada aqui também. Então, x, 92 dividido por 2, 46. A idade da mãe em anos. Da mãe, queridos, mãe nós chamamos do quê? De x. Então, a mãe tem 46 anos. Foi tranquilo, meus queridos? É exatamente isso que aconteceu. Perfeito? Professor, que lindo isso, hein? Que lindo, lindo, lindo. Claro, queridos, que é lindo. É muito lindo mesmo, ó. Tá aqui. Probleminha bonito para vocês matar no ninho. Fechou? Tranquilo, meus queridos? Perfeito? Então vamos continuar. 14. A média aritmética das notas obtidas por Luciana em 2 provas foi 7,7. Se a média em 2 provas foi 7,7, significa que a soma dessas 2 provas é 7,7 vezes 2, que dá 15,4. Sabe-se que a nota de trabalho foi 8,6, a nota de trabalho foi 8,6 e que a nota da segunda prova foi meio ponto superior à nota da primeira prova. Beleza. Ok. A nota obtida por Luciana na segunda prova foi muito bom isso, queridos. É o seguinte, vamos ter que mexer aqui, antes de colocar essa soma, já que ele falou isso, vou apagar aqui. Ele disse que a nota da segunda prova foi meio ponto superior. O que significa isso, queridos? Que nós encontramos 15,4, que é a soma das duas. Então, quer dizer que uma prova foi meio ponto superior, né? O que eu posso dizer? Que uma prova eu vou chamar de x, mais a outra prova, que foi meio ponto a mais, tudo isso 15,4. Professor, poderia fazer isso ou o que mais? Você poderia vir aqui e já tirar o 0,5, ó, que é o mais prático, ok? Ó, que daria 14,9 e aí dividir por 2 para você encontrar a nota. Ó. Exatamente isso, que é o que eu vou fazer aqui. Ó. X mais x, 2x, olha lá, 15,4 menos meio. É exatamente o que eu vou fazer. Não precisava fazer tudo isso. Eu só estou mostrando na íntegra o que seria. Olha lá. Então vai ficar 2x, 15 menos 4 vezes 15,4 menos meio dá 14,9. Olha lá. Por isso, 14,9 dividido por 2. Ó. Mesma coisa. Ó. Então aqui vai dar o quê? 7,45. Pronto. Essa foi a nota, a menor nota. Então, a menor nota foi 7,45 e a maior foi 7,95. Fechou? Tranquilo, meus queridos? Mas vamos ver a pergunta dele. Vamos ver a pergunta. A nota da primeira, vamos ver lá. A nota obtida por Luciana na segunda prova. Deu
alguma coisa aqui que não tá legal. Vamos ver onde tá. A média de das notas objetivas policiais em 2 provas. Ah, querido, já vi a arte aqui. Ok, ó. Fiz uma arte aqui. Tenho que admitir que aqui tem uma arte. Eu só grifei provas. 2 provas e um trabalho é 7,7. Então, vamos apagar aqui, ó. Desculpa aqui que eu não grifei, então isso é importante. Ok, ó. Por isso que eu gosto de aula ao vivo, pra você ver, queridos, que nem sempre é um mar de rosas. Às vezes você, tá vendo? Até eu aqui não grifei, então aqui faltou a média de 2 provas e um trabalho. Aqui falta, então não vai ser de 2, aqui vai ser de 3, ó. E aí aqui vai ser a soma desses 3, vai ser 7,7 vezes 3. É só o detalhe do número, não é aqui tá tudo errado. É só um número a mais e você vai fazer a conta com esse vezes 3, ó. Então vai dar 21 com 2,1, 23,1. Pronto, essa é a soma dos 3. Aqui, ó, o que acontece? O que acontece? Em vez de você somar, vou apagar aqui, ó. Apagar aqui, ó, fica mais fácil. Tem nada extraordinário, apagar, em vez de ficar arrumando, vamos apagar aqui, ó. Ah lá, pronto. Uma prova eu chamei de X, a outra prova é meio ponto a mais, e o trabalho, que foi de, olha lá, ó, sabe que a nota do trabalho foi 8,5, então eu posso colocar aqui o trabalho e igualar 23,10, ou eu poderia ter subtraído o trabalho aqui já, ó, ok? Então vai ficar X mais X, 2X, meio mais 8,6, ó, dá 9,1, que é igual a 23 e 10, e os números se encaixam perfeitamente, ó, 23 e 10 menos 9,1. Então vai dar 2x é igual a 23 e 10 menos 9,1. 9,1 e 9,10 é a mesma, tá? Ó, 20,10 e 0,1 é a mesma coisa, fechou? 23 tira 9, queridos. Se aqui fosse 10, dava 3, vai dar 14, ó. Redondinho 14, ó. 14, ok? Então pronto. Então significa dizer que o seu x vai ser 14 dividido por 2, que dá 7. Só que a pergunta é, a nota obtida por Lucena na segunda prova, não na primeira, não é 7. Na segunda prova é meio ponto a mais, 7,5, que está na alternativa B. Tá? Ele quer a nota da segunda prova. Queridos, foi isso que aconteceu. Como eu não juntei ali o trabalho que tinha que ser colocado, que a média dos 3 foi 7,7, se a média dos 3 foi 7,7, então a soma foi o quê? 7,7 vezes 3, que dá 23,1. Uma nota foi meio ponto a mais que a outra. Perfeito. Professor, eu quero fazer uma pergunta. Eu poderia fazer assim? Deixa eu contar para vocês. Vou fazer até aqui, ó. Eu poderia pegar a média, só para vocês entenderem, ó. Vamos fazer aqui para você entender. Eu vi que a média era 23,10. Eu poderia já pegar o meio ponto mais o trabalho de 8,6 e já subtrair aqui, ó. Meu querido, é essa visão que eu quero que você tenha. É essa visão. Você já encontraria 14. E olha lá, não precisava de tudo aquilo ali. Como são 2 notas, a menor nota é 7. E a maior nota, que é meio a mais, seria 7,5. Olha lá, ó, pronto. Olha isso, queridos, a conta ficaria só isso aqui, ó. Ó. Não ficaria esse festival de coisa aqui não, ó. Ó. Você poderia fazer exatamente como está aqui, ó, simples assim. Fez a média, que foi 7,7 vezes 3, 23,1. Tira o trabalho, tira o ponto a mais de meio ponto a mais, dá 14. Divido por 2, porque são 2 notas, 14 por 2 dá 7. 7 é menor nota, é maior, é 7,5 e Zé Fini, querido, sem problema nenhum. 15. Em uma gráfica, determinada impressora trabalhando sem interrupções foi utilizada para imprimir 3 trabalhos. Sabendo que o tempo total gasto foi de 3 horas e 13 minutos. Então, o tempo gasto na impressão do trabalho C. Bom, meus queridos, o tempo gasto foi de 3 horas e 13.
Então vem para mim. Isso aqui praticamente é um exercício mais tranquilo, porque não é média, né? Você vai somar aqui 1h07. Aqui vai dar 1h07 com mais 54. Aqui dá 61. Então se eu somasse daria 1h61, que dá 61, passou de 1 hora, vai ficar 2 horas e 1 minuto, ok? Ó, porque 1 hora tem 60 minutos, fechou? Então joga 1 hora para lá, vai ficar 2 horas e 1. Se foram 3 horas e 13, 3 horas e 13, tira 2 horas e 1, então vai dar o quê? 1 hora e 12 minutos. Alternativa C. Ok? Tranquilo assim, bem facinho mesmo, né? Tem problema nenhum. Ok, meus queridos? Em um treinamento programado, realizado em 3 dias sucessivos, um atleta percorreu determinada distância no primeiro dia, 4,8 km no segundo dia e 5,4 km no terceiro. Primeiro foi X, segundo 4,8, terceiro 5,4. Se a média das distâncias é de 4,9, o que é média, queridos? A média desses 3 vai ser 4,9. Se eu tenho média, eu gero soma. Vai ficar 4,9 vezes 3, que vai dar exatamente 14,7. Só que a soma por aqui vai dar 12, vai 1, 10,2 mais x. Só que aqui também é a soma dos 3 dias. Caraca, professor, essa soma é exatamente igual a essa. Exatamente. O que eu faço? Eu igualo. Exatamente isso. Se a soma é a mesma, x mais 10, estou falando da mesma coisa, olha lá, 14,7. Portanto, 14,7 menos 10,2, que dá 4,5 quilômetros. Então, a distância percorrida somente no primeiro dia. O primeiro dia foi o X, que nós encontramos, 4,5 quilômetros. Alternativa B. Foi tranquilo, meus queridos? Tá tudo muito lindo até aí, professor. Exatamente isso, ok? Uma editora possui um grupo de 15 pessoas pelas vendas de assinaturas. No mês de outubro, a média foi igual a 9. Novembro, então, vamos lá, outubro, 9. Novembro, 1/3 dessas pessoas vendeu 11 assinaturas. Olha só, uma editora possui 15 pessoas. No mês de outubro, a média aritmética dos números de assinaturas vendidas por esse grupo foi igual a 9. Então, peraí. O grupo de 15 pessoas, como ele falou em média, então você vai falar que a soma vai ser 9 vezes 15. Vamos fazer até bonitinho aqui, ó. Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos deixar indicado que a média dessas 15 pessoas foi igual a 9. Se eu tenho média, eu gero soma. A soma dessas 15 vai ser 9 vezes 15, 135. Em novembro, 1/3 dessas pessoas, ou seja, 5 pessoas, vendeu 11 assinaturas cada. Então, o total de assinaturas, que vai ser 1/3, então 1/3, só para deixar registrado, de 15 é 5, e cada uma delas venderam 11 assinaturas. Ó. 5 vezes 11, que deu 55. E as demais pessoas venderam juntas um total de 95 assinaturas. Então, olha só que interessante. Nós estamos falando novembro, continua novembro, as demais pessoas, aqui nós encontramos 5, as demais pessoas são 10 pessoas, ok? Porque o total são 15. Essas 10 pessoas venderam juntas um total de 95. Então, todas elas venderam juntas 95.
Considerando o total de assinaturas vendidas nesses 2 meses, a média aritmética dos números de assinaturas vendidas por esse grupo foi. Muito legal, gostei do problema, falou todos os detalhes, legal. Então, nos 2 meses, a soma de outubro mais novembro, vou chamar de assim, ó, vai ser 135, aqui é novembro, ó, a soma desse aqui vai ser 150, ok? 150, perfeito, queridos? Então, vai ser 135 mais 150. A soma foi 285. Mas ele não quer a soma, ele quer a média. Então, a média desses 2 meses vai ser 285 dividido por 2. Pronto. Por 2, uma pinóia, né, meus queridos? Dividido por 15. Ele quer saber a média dessas 15 pessoas, juntando outubro e novembro. Pronto. Professor, arruma ali para ficar bonitinho. Então, vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ó. Isso. Vamos pagar aqui também. Isso. Aqui seria a média dessas 15 pessoas. Ah, não. Quando fica assim, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Pronto. Ele quer que junta os 2 meses, juntamos. Então, a média dessas 15 pessoas vai ser 285 dividido por 15, ok? Então, meu querido, se eu fazer aqui o desdobramento, aqui vai dar 5 vezes 3, fechou? E aqui, queridos, e aqui vai dar 5 vezes 57. Pronto. Aí eu corto esse 5 com esse 5. 57 dividido por 3 dá 19. Portanto, a média foi de 19. Alternativa C. Beleza? Muito legal esse probleminha também. Gostei dele. Muito legal mesmo. Então, meus queridos, agora vem para mim aqui, ó. Vamos conversar. Nós vamos fazer um problema e é esse problema, o próximo, ok, ó? Esse próximo problema aqui, ó, esse aqui, ó, o 19. Lembra daquele que eu falei para vocês que eu fiz de um jeito mais fácil, que você poderia depois achar o valor dele? Eu falei, ó, não pediu aqui, ele só queria saber o aumento e tal, a gente fez assim. Esse aqui já é especial, fechou? É especial, por quê? Porque ele quer saber o salário depois do aumento, ele não só quer o aumento, não. Então, vamos sem mais delongas, vamos pro detalhe, querido, vamos pro detalhe que é lindo demais, tô arrepiado já. Olha lá, ó, vamos para mim aqui, ó. A média do salário de 6 pessoas era igual a 1.960. Uma dessas pessoas teve um aumento de 10%. E as demais tiveram um aumento de 117 cada. Bom, ele diz que a média dessas 6 pessoas foi de 1.960. Ok? Aí ele diz que uma das pessoas teve um aumento de 10% e as demais, ou seja, essas demais são as outras 5 pessoas. Elas tiveram um aumento de 117 cada uma. Com isso, aí ele fala, a média, ó, de maneira que a média salarial das 6 pessoas passou a ser. Então ele está continuando mexendo com as 6 pessoas, passou a ser de 2.090. Ok? Então, a média anterior era 1.960 e a nova média passou a ser de 2.090. Então, eu posso dizer, queridos, que a diferença dessas médias, foi 2.090 menos 1.960, que vai dar uma diferença exatamente de R$130. Tranquilo? Ou seja, a média da diferença, ou seja, como são 6 pessoas, daria 130 vezes 6, R$780. Professor, o que é que você encontrou? Vem para mim aqui. O que eu encontrei foi o seguinte. Eu encontrei que essas 6 pessoas tiveram uma variação de R$780. Mas olha só que lindo isso. 5 delas teve um aumento de 117, então 117 vezes 5
dá R$ 585. Quer dizer que essa uma pessoa aqui, ó, vai ser a diferença. 780 tira 585, ok? 780 tira 585, ok, meus queridos? Entenda bem isso aqui, ó. Deixa eu fazer um pouquinho mais para cá para ficar bonito. Ó, então essa uma pessoa aqui, ó, vamos chamar de pessoa P de pessoa, vai, essa pessoa aqui, essa uma pessoa, como tudo deu 780 de diferença e os outros 5, 585, essa P de pessoa vai dar exatamente 100, se fosse aqui, ó, 780 tira 585, ok? Se aqui fosse 580, daria 200, então vai dar R$ 195. O aumento dela foi de R$ 195. Só que, queridos, 195 refere-se ao quê? Lembra que eu falei para vocês fazerem assim, ó, até que eu mostrei, só que não pediu, eu voltei atrás, ó. 195 foi o aumento de 10%, ou seja, o salário dela antes, que é o 100%, eu não preciso ser nenhum gênio para saber se 195 é 10%, então eu posso dizer que o salário dela antes do aumento só pode ser 1.950. Aí ele quer saber o seguinte, se o salário é 1.950, com o aumento de 195, qual é o novo salário? 2.145, que está na alternativa D. Ok? Tranquilo assim, meus queridos? Vamos para a próxima e vamos ser felizes. Uma empresa, entenda bem o que está acontecendo aqui, uma empresa abasteceu alguns de seus veículos em um mesmo posto de combustível, registrando para efeito o tipo de combustível utilizado, o número de litros comprados e o valor do litro conforme mostra a figura. Beleza, já aprendemos que quando eu tenho valor e quantidade, olha lá, quantidade e valor, ok? O que eu faço? Eu multiplico. Só que olha que legal, esse aqui eu não conheço, então eu vou deixar de fora os 50 e vou fazer só com esses dois aqui, ó. 40 vezes 5 dá 200, 60 vezes 3 dá 180, a soma dá 380, muito bom. Só que olha só que lindo, eu vou deixar esses dois aqui, belezinha, e vem para mim aqui. Considerando que o número total de litros comprados, o valor médio foi de 3,70. Bom, de quantos litros? Agora o médio, queridos, a média de quantos litros? 150, que foi tudo que ele comprou. Então a média de 150 litros foi 3,70. Se eu tenho média, nós já aprendemos que nós geramos a soma. A soma desses 150 litros vai ser 3,70 vezes 150. Então essa soma desses 150 litros, 3,70 vezes 150, você pode falar que é vezes 100 vezes 50. Ó. Então 3,70 vezes 100 dá, se fosse 10 dá 37, dá 370. Mais 50 litros é a metade de 370. E a metade de 370 dá exatamente quanto, queridos? 185. Portanto, a soma aqui daria quanto? Ah, professor, a soma aqui eu estou com dúvida. Ô, meu querido, se 18 com 7 dá 15, ó, 180 com 370, aqui daria 555 tudo, ó. Ah, mas se eu quisesse fazer assim, eu poderia, professor, 3,70 vezes 150. Claro que você pode, meu querido. Só estou te mostrando, olha lá, 5 vezes 3, 15, 3, 18. Pode fazer, uma vez 0, 0, uma vez 7, 7, uma vez 3, 3. Olha lá, 0, 5, 15. Olha lá, o mesmo 555. Fechou? Mas não é esse o problema seu. O problema seu, se eu sei que você sabe fazer continha, então vamos continuar aqui. A soma de todo mundo daria 555. Tá aqui, ó. A soma de todo mundo daria 555. Mas a soma, tirando o diesel, ó, deu 380. Então, se eu pegar 555 e subtrair 380, dá uma diferença de 5, 8 para 15, 7, 3 para 4, 1. Dá uma diferença de 175.
R$175 é o que está aqui, ó. Tá, ó. R$175 é para quantos litros? Para 50. Ele quer saber quem é essa interrogação. Então, essa interrogação vai ser R$175 dividido por 50. Fechou, queridos? Tranquilo assim. Professor, como é que você faria essa conta rapidinho? Vamos ver como é que você faria para eu saber. Bom, meu querido, eu faria a técnica do desdobramento aqui. Eu faria aqui 175, 50 é o mesmo que 2 vezes 25. E aí eu ia pegar 175 e dividir por 25. 175 dividido por 25 dá exatamente 7. 7 por 2, 3,50. Fechou? É assim que eu faria. Simplesmente assim. Fechou, meu querido? Então, 3,50. Alternativa bola. Técnica do desdobramento eu não abro mão, querido. Me ajuda muito a ganhar tempo na conta e é isso que eu quero que vocês também fiquem craques, ok? Perfeito? Então, 3,50, resposta do problema. Eu peço a vocês, não use calculadora para fazer conta. Não use calculadora. Por quê? Porque no dia da prova você não pode usar a calculadora. Fechou a ideia? Tranquilo, meus queridos? Vamos lá. Se eu não estiver enganado, sabendo que a média diária de relatório preenchido nesses 5 dias foi igual a 7, então o número de relatórios preenchidos na quarta-feira. Vamos lá, fizemos uma bem parecida. A tabela mostra, como eu já paguei as de cima, queridos, então eu não lembro mais, ok? A tabela mostra alguns dados sobre o número de relatórios, sabendo que a média diária dos relatórios preenchidos nesses 5 dias foi igual a 7. Aqui vai ficar bonito, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A média dos 5 dias é igual a 7. Fizemos uma bem parecida, ó. A soma desses 5 dias vai ser o quê? 7 vezes 5, 35. Tá aqui. 35, ok? Agora eu vou somar por aqui, ó. 9 com 7, 16, com 4, 20. 2x mais x, então vai dar 3x mais 20. A nossa soma deu 3x mais 20, que é igual a que? A soma 35. Então eu posso falar que 3x mais 20 é igual a 35. Então 3x é igual a 35 menos 20. 3x é igual a 15. 15 dividido por 3, que dá 5. Então x vale 5. Vamos ver a pergunta? O número de relatórios preenchidos onde? Na quarta-feira. Quarta-feira é o dobro de x. Então, 2 vezes 5, que dá 10. E 10 está na alternativa C. Fechou? Tranquilo assim, meus queridos? Vamos lá. 22 nós temos ao todo. Vamos ver aqui de novo quantos problemas nós temos ao todo. Nós vamos vencer, queridos. Nós temos 35 problemas. Nós vamos vencer. Ok? Nós temos 35 e estamos entrando agora no exercício de número 22. A média aritmética de notas dos 16 alunos, a média foi igual a 7,1. A média de 16 alunos, 7,1. Se não considerarmos a maior e a menor nota, a média das notas das 14 provas restantes é 7,3. Sabendo-se que a menor nota foi 1,6, então a maior nota foi, bom, se eu tenho média, eu gero soma. A soma desses 16 vai ser 7,1 vezes 16. Bom, meus queridos, eu vou fazer a conta aqui, ó, 16 vezes 7. 16 vezes 7 dá 112, ok? 112 mais 1,6, 113,6. Vamos fazer aqui para você entender. Olha lá, 16, 7,1, vamos ver se é isso mesmo. 42, 11. De fato, 6, 3, 1 e 1. Fechou, tranquilo, tá tudo muito lindo. Queridos, muito legal. Bom, vamos lá. A de baixo, a soma das 14 vai ser 7,3 vezes 14. 70 com mais 28 dá 98.
dá 98 com mais 4,2. 98 com mais 4,2. 98 com mais... Vou fazer aqui, ó. Eu faço assim, ó, 14 vezes 7. 70, 28, 98, 4,2, 98 com 4,2, 102,2. Fazendo a prova dos 9, vamos ver se isso é verdade, que eu acabei de falar. Para não ter erro, 7,3, fiz de cabeça aqui, ó. Dá 12, vai 1. 7 vezes 4, 28 e 1, 29. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 2, 12. 102,2. Certinho, tá tudo muito lindo até aí. Perfeito? Bom, professor, e agora? Agora é o seguinte, meus queridos, vem para mim aqui, ó. Então, nós sabemos o seguinte, essa diferença que deu de 113,6 para 102, dá uma diferença de 11,4. Ele já disse que a menor nota foi 1,6. Se eu subtrair a menor nota, e se ela fosse 1,4, daria 9, ok? Daria 9, porém, como é 0,6, vai dar 8. Ó, se fosse 1,4, daria 10. Como é 1,6, dá 9,8 a diferença. Tá aqui, ó, 9,8. E a pergunta foi da maior nota, 9,8, alternativa D. Foi tranquilo, meus queridos? Beleza? Então vamos lá. Em tempos de bicicleta, patinetes elétricos, uma pessoa gasta 18 minutos para ir de sua casa até o centro da cidade utilizando como meio de locomoção a bicicleta, percorrendo em média 300 metros a cada minuto. Utilizando como meio de transporte um patinete, essa mesma pessoa percorre em média 360 metros a cada minuto. Desse modo, bom, meu querido, é uma regra de 3 na verdade, né? Ele vai gastar de, olha lá, bicicleta, 300 metros a cada minuto, ó. 18 minutos, ele gasta metros por minuto, 300 metros por minuto e gasta 18 minutos. Se ele fizer 360 metros por minuto, quantos minutos? Vamos lembrar da regra de 3? Se eu aumentar os metros por minuto, ou seja, metros por minuto é velocidade, eu vou diminuir o meu tempo, basta eu multiplicar em linha. Então vai ficar o quê? 360x é igual a 18 vezes 300. E aí eu posso simplificar, ó, 360 por 18, 36 por 18 dá 2, então vai ficar 20, e aqui 1. Portanto, x é igual a 300 dividido por 20, que dá 15 minutos. E 15 minutos está na alternativa I, ok? Tranquilo, meus queridos? O consumo de energia elétrica é dado em kilowatts. De julho a dezembro de 2018 está representado no gráfico a seguir. Bom, vamos aumentar um pouco esse gráfico, vamos descer ele aqui, porque era um gráfico aumentado, um gráfico bonito, mas maior, fechou? Ó, pronto. Em janeiro de 2019, uma pessoa passou a habitar nessa residência, como o consumo de energia aumentou muito que o esperado, os antigos moradores resolveram cobrar do novo habitante o valor referente ao consumo de energia que excedeu a média mensal do consumo no segundo semestre de 2018, ok? No segundo semestre de 2018, sabendo-se que em janeiro de 2019 o consumo foi de 480 kW. Será cobrado do novo morador um valor referente à quantidade de... Bom, entenda bem. Cuidado aqui, ele fala que excedeu a média mensal do consumo no segundo semestre de 2018. Segundo semestre, queridos, não entra julho. Vai ser o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ok? Só que aqui, não, até junho é 6 meses, então não entra, entra sim. É que geralmente ele coloca para ir até janeiro, aqui vai entrar todas essas daqui, ó. De julho a dezembro dá o semestre, tá ok, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então toma cuidado, ele pode falar que o seu semestre não precisa começar em julho, ele pode começar num período variado. O nosso semestre começou em julho, foi até dezembro, que é o normal, mas ele poderia começar em outubro, por exemplo, e acabar em março, tá bom? Mas aqui ele fez o semestre, já deu inclusive o gráfico, ok? Ó. Então vou somar tudo e vou achar a média. Vamos somar 217, vamos somar aqui, ó, 217 com mais 190, com mais 178, com mais 173, com mais 182, com 200. 7 com 8, 15, 15 com 5, 20, vão 2. 2, 3, com 9, 12, com 7, 19, 19 com 7, 26, 26 com 8, 34. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 1.140. Então a média vai ser 1.140 dividido por 6. Fechou? Até aí tudo bem, meus queridos? Professor, até aí tá tudo muito lindo. E como fica isso? Bom, meu querido, aqui vai dar 1, aqui vai dar 9 e aqui 0. Então a média foi de 190 kW. Aí ele fala que o consumo, olha o que ele fala, sabendo que em janeiro de 2019 o consumo foi 480, será cobrado do morador um valor referente à quantia de? Então vamos ver que foi combinado, só para relembrar. Os antigos moradores resolveram cobrar do novo habitante o valor referente ao consumo de energia que exceder a média. Então se ele gastou 480 em janeiro, e a média foi 190, o que exceder ele vai pagar, ok? O que exceder ele vai pagar. Portanto, excedeu em 290 kW. Perfeito, meus queridos? Foi isso que aconteceu nesse problema. Muito legal, muito tranquilo e vamos continuar. Quando está planejando uma viagem, Augusto sempre consulta um aplicativo que determina o custo aproximado da viagem com base no custo por quilômetro rodado, obtido a partir das características do veículo, somado ao valor do pedágio para o percurso definido. Em sua consulta mais recente, verificou que para uma viagem que irá fazer, o custo total de 580, sendo 25,80 o valor gasto com o pedágio, dado que a viagem terá 900 km, o custo por quilômetro. Bom, queridos, é uma questão bem diferente, ou seja, bem tranquila, né? Porque ele fala como foi feito aqui, ó, quando está planejando, planejando uma viagem, Augusto sempre consulta um aplicativo que diz o quê, custo por quilômetro rodado obtido a partir do quê? Ao valor do pedágio, ok? Então, o que você vai fazer? 511,80 subtrai o valor do pedágio de 25,80, 5 para 11, 6, 2 para 10, 8, 486. Esses 486, ele vai entrar na quantidade de quilômetros rodados. Então, 486 dividido por 900. Fechou? Tranquilo até aí, meu querido? O que nós vamos fazer, professor? Se eu somar 4 com 8 dá 12, 12 com 6, 18. Dá para simplificar por 9 e aqui também. Então, dividir por 9 aqui vai dar 494, desculpa. Aqui, ó. Aqui, ó. 486 por 9 dá 40. Dá 54 e 900 dividido por 9 dá 100. Então, professor, mas como é que você faz tão rápido 486 dividido por 9? Que eu ia ficar pensando aqui, 5 vezes 9 é 45, 48, 3. Poxa, mas você já viu, já separou, meu querido? Eu ensinei isso até, mas olha cá, divisão por 9, separa. 6 para chegar a 10, 4. Que número é maior que 48 com final 4? 54. Acabou a divisão por 9. Fechou? Tranquilo assim.
Então ficou 54 dividido por 100, vai dar 54 centavos por quilômetro. Fechou? 54 centavos, queridos, está entre o quê? 50 e 55. Resposta do problema. Foi? Tranquilo? Vamos lá. Esse exercício 26, vamos deixar aqui como, a priori, tarefa, porque é muito parecido. Ok? O 27... muito parecido. A tabela mostra um conselheiro tutelar, família C. Esse nós já fizemos, ó. Esse nós já fizemos, um igualzinho, eu acredito que é esse mesmo. 1h40, ou é parecidíssimo, parecidíssimo. Tarefa. O gráfico a seguir representa o tempo necessário em semanas para uma pessoa conseguir emprego no estado de São Paulo, de 2015 a 2018. Com base nos dados apresentados no gráfico, tem-se que a média aritmética dos aumentos. Queridos, cuidado, ele fala da média dos aumentos anuais ocorridos no período está entre. Bom, se a minha referência, eu começar aqui, ó, que é 0, eu vou ter um aumento aqui, ó, de 24 para 33, eu tenho um aumento de 9, aqui eu vou chamar do primeiro aumento, deu uma variação de 9. De 33 para 41 dá 8. O segundo aumento, a segunda variação dá de 8. 41 para 47, 6. Então, a média, a média dos aumentos vai ser 9 mais 8 mais 6 dividido por 3. Ok? Então, vai dar 9 com 8 dá 17, com 6, 23 dividido por 3. Fechou, meu querido? 23 por 6, 21 por 3 dá 7, vai dar 7. E 2 por 3 vai dar 6, aproximadamente 7,6, que está entre 7 e 8 semanas. Professor, como assim que você dividiu e já sabia que ia dar 23 por 3? Eu penso assim, ó, você poderia fazer assim, 21 para 23, 2. Olha lá, 6, 3, 18 para 22 e assim sucessivamente. Mas eu, na minha cabeça, eu já consigo separar isso aqui, ó, como 21, ó. 23 por 3, eu penso assim, ó. Eu faço na tabuada do 3, faço a técnica do desdobramento? Não, aqui eu faço exatamente o método da costura. O que é 23? Seria 21 por 3 mais 2 por 3, na cabeça. Então, eu sei que aqui é 7. E sei que 2 dividido por 3 é 0,66. Então, na minha cabeça já vem o 7,66. Tá bom? É assim que você vai, é cálculo rápido que você consegue com toda a certeza do mundo se dar bem nisso, basta treinar. Tudo na vida, meu querido, é treino. Tudo é treino. Fechou? Então, entre 7 e 8 semanas, alternativa D. Vamos continuar. Segundo a Associação Brasileira de Café, uma pesquisa divulgada, cada brasileiro consome anualmente 33 litros de café por ano. Eu tomo, hein, querido? 33 litros de café por ano, eu acredito. Considerando que uma xícara tem em média 40 ml, para atingir a média anual de café consumido pelos brasileiros, quantas xícaras? É facinha também, né, meu querido? Como está em, aqui, ó, litros, vamos converter em ml, 33 litros. Litro, decilitro, centilitro, ó, mililitro, dividido por 40 mililitro. Corta, corta. Então, vai ficar 3.300 dividido por 4. 300 por 4 dá 75. 3.000 por 4 dá 750. Então, aqui, ó, olha só que lindo isso, ó. Olha que bonito isso, queridos. Olha que bonito. Se eu pegar, vamos fazer aqui a continha, então foi 33 litros por 40, então vamos fazer a conta só para você entender um detalhe. Ó, 8 vezes 4, 32 para 32, para 8 vezes 4, 32 para 33, 1, 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Olha lá, 825 xícaras. O que eu tinha pensado?
Em vez de 3.300, pensei em 3.000. 3.000 por 4 dá 750. Armazeno no cérebro. Perfeito? 300 por 4 dá 75. 750 com 75, 825. Ok? Aí você não precisa ficar fazendo essa conta para dar o 825. Ó. Tá? Ó. Beleza? Tá aqui. Perfeito, meu querido? Professor, mas eu gosto de fazer assim. Tem problema? Meu querido, eu nunca disse que tem problema. Eu estou dizendo que você vai ganhar tempo se você começar a usar o cérebro, usar mais a cabeça do que a caneta, ok? Isso é importante. Bom, vamos mais uma. Essa é a 31. Deixa eu colocar para ela marcar aqui de novo. Isso, vamos lá. Foi feito o levantamento dos números de atendimentos realizados no dia 6, 7 e 8 de maio de 2019. No dia 7 foram feitos 12 atendimentos. Então, 6, 7, 8 e 9. Não, 6, 7 e 8. 9 não tem. Aqui. No dia 7 foram feitos 12 atendimentos a mais que no dia 6. Então, vou chamar o dia 6 de X. No dia 7 teve 12 atendimentos a mais. No dia 8, 3 atendimentos a menos que no dia 6. 3 atendimentos a menos que no dia 6. Pronto. Se a média aritmética feita nesses 3 dias é 126, a média desses 3 dias é 126. Se eu tenho média, eu gero soma. 126 vezes 3, que dá 378. A soma por aqui vai dar 3x mais 9. Também é uma soma, queridos. Também é uma soma. Então, eu posso falar que essa soma é igual a essa. Eu posso igualar as duas. Então, eu posso falar que 3x mais 9 é igual a 378. Então, 3x é igual a 378 menos 9, que vai dar 369. Então, eu vou ter assim, que 3x é igual a 369. Portanto, 369 por 3, 123. Encontramos o valor de x. Vamos ver a pergunta? O número de atendimento feito no dia 6. No dia 6 foi o próprio x, ó. No dia 6 foi feito o próprio x. E o x é 123, que está na alternativa C. Ok? Tranquilo assim. No gráfico a seguir estão representados em milhões de vagas os saldos anuais, criação menos fechamento. De acordo com os dados do gráfico, é correto afirmar que no período considerado o valor da média aritmética dos saldos anuais postos de trabalho representa o fechamento de... Bom, vamos entender. Tem milhões de vagas. Vamos fazer essa média, queridos. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos somar os positivos primeiro. Então, vamos definir aqui, ó. Vamos somar só os positivos. Que vai ser o 0,421 com o 0,529. 10, vai 1, 5, 9, 0,950. Agora nós vamos somar os negativos. Que é o que está embaixo, ó. Vamos pintar aqui de amarelo. 1,534. Deixa eu descer um pouco aqui para não ficar tão apertado. Com 1,326. Com 0,011. 4, 6, 10 e 1, 11. 3, 5, 6 e 1, 7. 8 e 2. 2,871. Agora eu subtraio, queridos. Eu vou subtrair o maior do menor. 2,871. Vou subtrair 0,950. 0 para 1, 5 para 7, 2.
9 para 18, 9. Olha lá, 1,921. Considera o sinal do maior. No caso, queridos, o nosso maior aqui é o 2,871. E ele é o quê? Ele é negativo. Ó. Então, eu vou dizer menos 1,921. Ou seja, teve fechamento, ok? Ó, fechamento, ok? Só que ainda temos que fazer mais uma conta. Fizemos todas as contas, somamos, subtraímos, tudo bonitinho, ok? Agora nós temos que pegar esse número aqui, ó, e dividir, já que ele fala em média, tá bom? Ó, média aritmética. Então, deixa eu pegar essa conta aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Espera só um minutinho. Então, veja bem, é como se eu tivesse pego, só para ficar bem claro o que eu estou dizendo. É como se eu tivesse pego e somado 0,421 mais 0,529 menos 1,534, ou seja, a soma final, entenda bem isso. Então, a média vai ser a soma final, que foi menos 1,921 dividido, só que agora eu vou dividir por quanto? Por quantos meses, ou quanto bimestre, ou quanto, olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou dividir por 5. Esse menos é só para dizer que teve perda, teve fechamento, então agora eu vou ignorar ele, ok? Agora dividir por 5 é o mesmo que dobrar, então eu dobro, ó, vai ficar 2, fica 4, fica 18 e fica 2 mais 1, 3 aqui. Já vou pôr o 3 em vez de colocar 1 em cima, pendurado. Professor, eu não entendi por que fica. Ué, porque o dobro de 1 é 2, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 9 é 18, foi 1. O dobro de 1 é 2, mais 1, 3, ó. 3, aí tá assim, não é? Olha só que lindo. Tá assim. Só que agora, como é divisão por 5, sendo uma casa para a esquerda, então vai ficar assim, ó. 0,3842. Ok, ó? 0,3842 de milhões. Milhões é o quê? É andar 6 casas para direita. Milhões é andar 6 casas para direita. Estou fazendo passo a passo para você entender. Ah, porque aqui é alternativo. Por que você sabe que é milhões? Porque ele falou no enunciado que era milhões de vagas. Então, em vez de eu deixar milhões, eu vou converter. Eu pego esse 0,3842 e vou multiplicar por esse 1 milhão que ele falou. Ó. Aí vira o quê? Vagas escrita aqui. E 1 milhão é andar 6 casas para a direita. Vamos andar? Ó, coloca o número aqui, ó. Se multiplicar por 6, é isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Conta a partir da vírgula. Vamos lá? Você tem que andar, ó. Vamos lá, ó. Aqui é a vírgula, vamos lá. A vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, a vírgula estava quietinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Então a vírgula saiu daqui e veio para cá. Esse zero não existe mais. O que deu? Não deu. Olha lá, a vírgula veio aqui. Então deu 384.200 vagas. Queridos, eu estou fazendo isso aqui. Você sabe muito bem que você não ia perder tempo com isso. A hora que você chegou aqui, ó. 0,3842, é só você olhar aqui as alternativas, você vai ver que era a alternativa E, não precisava ter gasto esse tempo não, é que aqui é um curso, não é prova. Se fosse lá na prova, nós já ia matar a questão em um tiro, entendeu? Porque aqui é o curso e no curso eu quero te explicar como funciona, tá bom? É só por isso. A tabela mostra o número de exemplares que foi entregue em 4 bancas. Sabendo que a média foi 25. Bom, 1, 2, 3, 4. Como são 4 bancas, se a média foi 25, a soma das 4 bancas vai ser 25 vezes 4, que dá 100. Percebeu que eu não pedi para você decorar nenhuma vez fórmula, queridos? Isso é lindo. Então, vou somar agora, ó. 30 com mais 24, 54, com mais 10, 64. Então, vai ficar 2x mais 64. Então, eu posso falar que 2x mais 64 é igual a 100. Portanto,
100 menos 64, 2x igual a 36. 36 dividido por 2, 18. Ele quer saber da banca D, ó, banca D. A banca D é x mais 10, então vai ser 18 mais 10, 28, que está na alternativa A. Fechou, queridos? Tranquilo? É isso aí. Vamos lá, tá acabando, só falta duas. Um medicamento deve ser administrado em 4 doses. Sabe-se que o volume da primeira dose é determinado pelo médico em função do quadro clínico do paciente e que o volume de cada dose seguinte terá uma redução de 5 mililitros em relação ao volume da dose imediatamente anterior. Se a média aritmética dos volumes das 4 doses é igual a 17,5, a média aritmética das 4 doses 17,5, significa que a soma das 4 doses é 17,5 vezes 4, 30, que vai dar 70, ok? 70 mililitros, perfeito. Ele diz que eu tenho 4 doses, primeira, segunda, terceira e quarta. Ele diz que o volume de cada dose seguinte terá uma redução de 5 mililitros em relação ao volume da dose imediatamente anterior. Perfeito, vamos chamar a primeira dose. Vamos começar de baixo para cima, olha que legal. Eu vou falar que a quarta dose foi X. Se foi diminuindo de 5, se eu começar de baixo para 5, eu vou aumentando. Olha que lindo, ó. Aqui X mais 5, X mais 10 e X mais 15. Pronto. E aí agora eu vou somar. 1, 2, 3, 4x mais 30. Essa é minha soma, que também é igual a quanto? 70. Então eu posso falar que 4x mais 30 é igual a 70. 70 menos 30, que 4x é igual a 40. 40 dividido por 4. Então eu achei que x vale 10. O volume em mililitros da quarta dose. A quarta dose foi o próprio x. E a quarta dose, que é o próprio x, vale 10 ml, alternativa C. Tranquilo, meus queridos? A média aritmética do lucro obtido em 6 dias de vendas por um estabelecimento comercial foi de 3.350. Sabendo que nos 3 primeiros dias a soma do lucro foi igual a 9.950. É correto afirmar que a soma do lucro dos 3 últimos dias. Vamos pensar comigo. A média aritmética dos 6 dias de venda foi 3.350. Sabendo que nos 3 primeiros dias a soma do lucro, então, se a soma do lucro, vou pegar aqui, se é média, eu vou gerar a soma. Ó. A soma desses 6 dias vai ser 3.350 multiplicado por 6. Vamos fazer aqui, 3.350 vezes 6, vou fazer a conta aqui. 0, 30, 6, 3, 18 e 3, 21, 6, 3, 18 e 2, 20. Pronto, 20.100. Ok, queridos? Tranquilo? Bom, sabendo que nos 3 primeiros dias a soma foi 9.950, então nos 3 primeiros dias a soma foi 9.950. Significa que se eu fizer a diferença aqui, 5 para 10, 5, 9 para 10, 1, 9 para 9, nada, 10.150. Então eu posso falar que a soma, nos 3 primeiros dias a soma do lucro foi tal. É correto afirmar que a soma do lucro dos 3 últimos dias, a soma dos 3 últimos dias vai ser exatamente 10.150. 10.150. Ok? A soma dos últimos 3 dias, 10.150. Vamos ler o que o problema pede. A média, então vamos ver a finalização. A média aritmética de 6 dias está aqui.
Por estabelecimento comercial foi 3.350, achei a soma, que deu 20.100, sabendo que nos 3 primeiros dias a soma do lucro foi 9.950. É correto afirmar que a soma do lucro dos 3 últimos dias, 10.150. Perfeito, perfeito. Agora vem lá. Foi menor que a soma dos lucros dos 3 primeiros dias em 200? Olha só, queridos. Nos últimos 3 dias, ó, vou colocar final e começo, só para você entender, ó. Final, que você sabe que é os 3 dias finais, 10.150. Começo, que eu vou chamar de começo, os 3 primeiros dias, 9.950, ok? Existe uma diferença entre eles. E aí nós vamos calcular e pegar qual é a alternativa correta, ó. 0, 0, 9 para 11, 2 e 0. Então, deu exatamente R$200. Só que a soma dos 3 últimos dias foi menor. Não, está errado. Foi menor, está errado. Foi igual, está errado. A soma dos últimos 3 dias foi maior que a soma dos últimos 3 primeiros dias em R$100, está errado. Maior que a soma dos lucros dos 3 primeiros dias em R$200. Por isso, alternativa E, resposta do problema. Queridos, fizemos aqui a nossa bagatela de questões. Ficou para vocês 2 ou 3 questões aí, que é bem semelhante ao que nós já fizemos. Eu quero te agradecer essa noite por ter estado conosco até agora. Eu quero te mandar um grande abraço, te mandar influências positivas, passar para vocês, queridos, o desejo que eu tenho de você aprender a aprender. O desejo que eu tenho de fazer com que você, aí na sua casa, consiga fazer as contas. Não porque eu estou pedindo para você não usar calculador, mas porque você tem consciência que na hora da prova eu não posso usar calculadora. Que você comece a usar todas as técnicas apresentadas aqui por mim. Que você verdadeiramente, queridos, consegue fazer deslanchar cada questão de cada tema. Que cada noite que você esteja aqui conosco vale a pena, porque você está crescendo nesse ambiente virtual. Um grande abraço, até a próxima, valeu!